E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Márcio Rodrigues, tenho 45 anos, moro há 8 anos aqui no estado do Pará, eu sou natural lá do Paraná e eu estou na Igreja Primícia há 6 anos. Eu fui motociclista, caminhoneiro, viajei por esse Brasil afora, também viajei muitos países do Sul da América, mas sempre muito fora de si, sempre usando muita droga, muito álcool, fumando, bebendo, se prostituindo. A minha vida era uma vida sem controle. Não tinha dia, nem hora, nem local para estar usando droga e nem para estar alcoolizado. Era sempre um trem descarrilhado. Todo dia era uma sequência, né, de lugares e de loucuras diferentes. Era uma vida totalmente desequilibrada, totalmente sem controle, sempre com muito álcool, muita droga e sempre perdendo, né, aquilo que a gente tem de melhor, que é a questão de caráter, família e tudo isso. Então isso tudo eu perdi antes de conhecer Jesus, né? Minha dignidade muitas vezes a gente deixa de lado, então a gente vive muito sem controle, né? Uma vida sem Jesus. Eu vou contar um fato para vocês que aconteceu quando eu era motorista de carreta. A gente trabalhava muito com horário, então a gente usava muito arrebite, muita cocaína, que era para poder andar a noite toda, fazer horário, né? Cumprir compromissos, né, com o trabalho. E uma época eu sofri um acidente muito grave e por estar drogado, por estar andando drogado, né, arrebitado, cheirando cocaína, então esse uso contínuo, a gente ficava vários dias sem dormir. Eu teve épocas assim de ficar até 24 dias sem dormir, trabalhando direto, dia e noite, tirava apenas pequenos cochilos e isso me levou a ocasionar um acidente onde eu vim perder bens materiais, vim perder muitas coisas, né, através desse acidente. Então foi uma das experiências que eu tive horríveis por causa de uso de droga, né, e álcool. E a gente não tinha descanso, era sempre muito tudo exagerado. Não que isso, né, sejam todos os profissionais que agem dessa forma, né, que a gente sabe que tem muito profissional responsável e bom nessa área e é uma área muito importante, mas eu particularmente agia dessa forma, né, era totalmente louco, né, drogado e andava. Esse dia desse acidente já eram 2 horas da manhã, eu estava com um caminhão com um container vazio me deslocando para o sul, né, para o Rio Grande do Sul para carregar frango congelado. E eu estava acima da velocidade, eu estava a 120 km por hora com uma carreta, né, que já é totalmente fora da lei, né? É um episódio que já não é normal. Então eu estava fumando um cigarro e eu joguei a bituca para fora da gabine. E a bituca bateu no retrovisor e voltou para dentro da gabine. E eu já muito drogado, muito louco, essa bituca caiu dentro do carpete e eu fiquei com medo de incendiar o caminhão e me abaixei para pegar essa bituca de cigarro. E fiquei perdido e perdi a noção de onde eu estava e do que eu estava fazendo, justamente por causa do efeito das drogas. Eu estava muitos dias sem dormir e quando eu me deparei, eu acabei passando um trevo, né, reto, pulei os canteiros, tudo, o caminhão pulou por cima dos canteiros, era uma rótula bem grande e eu entrei de um lado e fui sair do outro, arrancou o eixo do caminhão, arrancou tanque, o estrago foi muito grande. Também tive danos físicos, eu machuquei a mão, a costela. Então esse acidente foi ocasionado justamente por uso excessivo, né, de drogas, por eu estar assim descontrolado mesmo. Nessa época que eu trabalhava com caminhão, eu morava em Itajaí, Santa Catarina, uma cidade portuária, uma cidade muito movimentada e muito grande. Eu já estava afundado nas drogas e no álcool, e não tinha mais família, já tinha largado de perto da família, dos amigos, já estava bem descontrolado. E nessa época eu tive um relacionamento com uma pessoa onde ela veio a ter um filho, né? Uma filha nossa, na verdade, né? Uma menina. E foi nessa época que eu vim conhecer Jesus, porque essa menina, ela nasceu saudável e depois de 3 dias ela acarretou-se de uma enfermidade que os médicos não descobriram o que era. E nessa época eu não conhecia Jesus, então a gente correu para médico, para macumbeiro, benzedeiro, para tudo que são crenças, né, que a gente tinha no decorrer do conhecimento mundano, né, sem conhecer Jesus, e a gente acaba levando, né, para tentar um socorro. Mas nenhuma dessas formas adiantou, né, nenhuma dessas formas teve um reparo na saúde da minha filha, e ela ficou internada por alguns dias. E aí foi onde eu tive a minha primeira experiência com Jesus, foi quando eu conheci Jesus.
E eu muito triste, porque ela já estava vários dias internada. Eu entrei com essa menina desfalecida nos meus braços, já praticamente sem vida, no hospital. E quando eu conto até hoje, né, para as pessoas que Jesus faz milagre até hoje, eu me emociono, e é verdade, porque eu vi o milagre da minha filha renascer, eu vi o milagre da minha filha ressuscitar nos meus braços. Então eu posso contar que Jesus ainda faz milagres até hoje. E nessa ocasião ela ficou enferma e ninguém descobria. E o próprio médico olhou para mim e disse: pai, se o senhor tem fé, o senhor peça a Deus, porque Ele é o único que pode resolver o problema da sua filha. E eu saí de lá muito emocionado, chorando, porque eu não crio em Deus, não crio em Jesus. E até hoje eu me emociono muito, porque eu estou vivo hoje por causa desse acontecimento. E se eu estou aqui contando hoje para vocês, é porque Jesus teve misericórdia tanto da vida dela quanto da minha. E foi nesse momento que eu fui para casa e, desesperado, chorei sentado na frente de casa. E quando muitas vezes a gente não valoriza uma pessoa simples, e foi uma pessoa simples, um vendedor de picolé que passou na rua e me deu a primeira palavra de Jesus. E ele me falou se eu queria um presente. E eu, naquele momento, pensei comigo: o que um vendedor de picolé pode me dar de presente? E ele me deu a palavra de Deus. E eu não falei nada para ele, eu escutei calado e pensei comigo mesmo: se Jesus realmente existir e Jesus trazer minha filha de volta para casa, eu vou servir a Deus, eu vou largar tudo que eu faço e vou servir a Deus. E essa foi a minha primeira experiência com Jesus. No outro dia, incrível, Jesus visitou o quarto da minha filha e curou minha filha. Os médicos não souberam explicar e eu trouxe ela de volta para casa. Ela recebeu alta, ela era bem bebezinha, tinha 20 e poucos dias de idade ainda. E essa foi a minha primeira experiência com Jesus. Foi aí que eu conheci e aceitei Jesus. Então eu creio que assim, depois dessa experiência que eu tive com esse vendedor de picolé lá na rua, eu creio que dentro de mim eu já tinha aceitado Jesus, né, como meu legítimo Salvador e Salvador da vida da minha filha. Isso foi muito impactante para mim. Logo em seguida eu procurei uma igreja, né, e comecei a congregar. Mas foram depois de alguns anos, eu já sendo crente, já sendo cristão, já entendendo, né, o sacrifício de Jesus na cruz para nós obtermos essa salvação, essa mudança de vida, foi que eu vim conhecer o Ministério Primícias e eu vim começar a congregar. E a partir daqui sim, eu vim obter grandes experiências com Deus, né? Vim fazer um trabalho de metanoia, onde a gente trabalha a nossa mente, a gente vem mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver, a nossa forma de agir, né? Não só em casa, mas dentro da sociedade, né? Dentro do convívio com as pessoas, que eu era uma pessoa muito difícil de convivência, eu era muito antissocial, eu tinha umas manias, né? Eu era sempre muito louco, muito impulsivo, né? Muito nervoso, muito estressado. Então, isso acabava me desligando das pessoas que eu gosto, do mundo, das coisas que eu gostava de fazer. Então, o Ministério Primícias veio trabalhar isso na minha vida, veio trabalhar o meu caráter, né? Veio trabalhar a minha personalidade, o meu jeito de ser. E também Deus mudou tudo na minha vida, mudou minha profissão. Hoje eu sou eletricista, eu tenho totalmente outra profissão, outra vida, né? Tanto minha vida social hoje como a minha vida ministerial, né? Hoje eu posso dizer que eu tenho uma vida na presença de Deus, como minha vida familiar, tudo vem mudando, né? Com o passar dos anos. Mas isso tudo é com muito aprendizado, entrando a parte da obediência, onde a gente tem que obedecer a palavra de Deus, a gente tem que obedecer aquilo que Deus quer para a sua vida, porque falar de Jesus hoje é muito fácil, mas é difícil você viver com Jesus, porque a gente tem que deixar de lado muitas coisas que a gente gosta, muitas coisas que fazem bem para o nosso ego pessoal, ou coisas que trazem prazer para a nossa vida física, né? Então isso tudo, muitas vezes a gente tem que largar de lado, que é para poder ter uma vida com Cristo. Mas a vida com Cristo é, sem palavras, 100% muito melhor. Também queria deixar aqui para os irmãos, né, a mudança que Deus fez na minha vida social, vida familiar. Eu tenho um filho adulto de 21 anos, tenho também a Isabela, que foi, né, o motivo da minha mudança de vida, né, foi a ferramenta que Deus usou, né, para mudar a minha vida.
Hoje eu sou casado na presença de Deus, tenho mais um filhinho de 3 anos, né? Então completo 3 filhos agora, né? Um adulto, né? Que é do meu tempo de solteiro, e a filha, e também o filhinho dentro do meu casamento. E hoje eu tenho uma vida familiar totalmente construída na presença de Deus, né? Uma vida construída com princípios, né? Bíblicos, princípios aquele que Deus deixou para nós. Tive a mudança na minha vida financeira, né? Com uma nova profissão, também pude ter uma boa melhora, né? Na minha vida social, né? Minha vida, em forma geral, hoje a minha vida é outra, né? Uma vida completamente mudada dentro de princípios, né? E pautada dentro de princípios, onde eu posso ter felicidade com a minha família, com a minha esposa, né? E eu tenho certeza que se não fosse pela essa mudança que Jesus Cristo fez na minha vida, quem sabe eu nem estaria mais hoje aqui para poder estar falando para vocês, né, de o que Jesus faz nas nossas vidas, né, o que Ele pode fazer na sua vida, assim como fez na minha, né. Então Deus construiu uma nova história. Hoje eu posso festejar uma nova história, uma nova família dentro da presença de Deus. Tá bom, meus irmãos? É isso aí. Um abraço. Fiquem com Deus.